Você sabe quanto precisa vender para realmente ter lucro? Deixa eu te fazer uma pergunta de empresária para empresária. E eu quero que você me responda com total honestidade, usando raciocínio. Você sabe exatamente quanto sua empresa precisa vender este mês para dar lucro real? E preste atenção, a pergunta não é quanto você gostaria de faturar. Não estou perguntando qual é o valor bruto dos seus sonhos, muito menos quanto você queria bater no mês passado. A minha pergunta é matemática cirúrgica e de bastidor. Qual é o valor mínimo, o centavo exato que o seu negócio precisa faturar para cobrir custos fixos, cada imposto, cada fornecedor e ainda fazer sobrar o dinheiro que vai sustentar sua casa e fazer sua empresa crescer? Se você travou, respirou fundo e pensou: Elisângela, eu acho que uns 10 mil reais resolve. Deixa eu te dar um alerta real. Você pode estar trabalhando duro todos os dias, carregando caixas, respondendo directs, fritando sua mente no operacional, mas correndo em círculos sem saber para onde o seu esforço está te levando. Conseguiu compreender? O erro mais perigoso e silencioso que eu vejo no mercado é o da empreendedora que acorda no dia primeiro, olhando para o teto e definindo uma meta de vendas baseada no achismo ou puramente no desejo de faturamento, sem saber se aquelas vendas são capazes de gerar um único centavo de lucro real. Fica comigo nessa aula, afaste todas as distrações, porque hoje eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou te mostrar de forma simples, prática, sem rodeios, como descobrir esse número mágico. Nós vamos simular o caso real de uma pequena empresária para você entender a engenharia financeira por trás do negócio e no final eu vou te passar uma tarefa prática para você rodar no seu negócio. Um raio-x na sua empresa. Se você quer parar de jogar o jogo do negócio às cegas, o seu momento de virada é agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou Elisângela Augusto, sou contadora de formação, empreendo na área contábil, gerenciando carteiras de empresas e também sou empresária no ramo de semijoias. Se você já acompanha o canal, sabe qual é a nossa filosofia. Se é a sua primeira vez, deixa eu te alinhar. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo real, sem filtros, sem termos técnicos difíceis que só servem para dar dor de cabeça e principalmente sem fórmulas mágicas e fáceis que o pessoal que nunca abriu uma empresa adora vender na internet. Os números da sua empresa não são propriedade do seu contador. Eles precisam ser dominados e compreendidos por você, que é a dona, que está na linha de frente e que toma decisões estratégicas todos os dias. O meu objetivo de vida é fazer você olhar para os dados do seu caixa com clareza, eliminando o desespero de não saber se as contas vão fechar no dia 30. Se você identifica com essa proposta de empreendedorismo pé no chão, clica no botão aqui embaixo, se inscreve agora e ative o sininho para não perder nosso conteúdo semanal. Agora pega o seu café, seu caderno de anotações e vem abrir o caixa preta do negócio. E deixa eu te explicar também a metodologia dos meus vídeos. Eu sempre trago uma mini análise de um problema comum de uma pequena empreendedora real e mostro o sintoma, a causa e a solução prática que podemos dar para o problema dela. Essa metodologia eu apelidei de raio-x do nosso negócio. Nessa minha metodologia, eu consigo trazer clareza para os nossos negócios. Mais para frente eu explico o significado da palavra clareza. Então vamos lá. Para você entender como esse erro de meta de vendas baseada no achismo acontece, quero contar uma história de uma empresária que passou pelo meu escritório de mentoria individual. Vamos chamá-la de Júlia. A Júlia tem uma marca digital, trabalha no formato de e-commerce e venda pelo WhatsApp. A rotina da Júlia é aquela que você provavelmente conhece muito bem. Ela acorda cedo, faz separação do produto, faz fotos, grava provador nos stories, responde o cliente no direct, gera link de pagamento, embrulha caixa por caixa com perfume, coloca no correio, enfim. Ela é o comercial, o marketing e a expedição do próprio negócio. No começo de um determinado mês, a Júlia sentou e determinou com muita energia: esse mês a minha meta de faturamento é 20 mil reais. Ela comprou estoque para isso, fez postagem e começou a trabalhar focada nesse número. Vendo de fora, parece uma excelente meta, não é mesmo? Quem não quer bater 20k de faturamento?
Só que na primeira reunião de diagnóstico, eu olhei para a Júlia e fiz uma pergunta simples. Júlia, por que sua meta é exatamente 20 mil reais? Ela sorriu e respondeu. Porque no mês passado eu faturei 15 mil reais, Elisângela. Então eu quero crescer, quero evoluir o negócio. Eu entendi o lado dela, mas logo em seguida fiz a segunda pergunta, aquela que faz o estômago de qualquer empreendedora dar um nó. Perfeito, Júlia. E se você faturar os 20 mil, quanto vai sobrar limpo no seu bolso? Sabe o que ela fez? Olhou para os lados, pensou por alguns segundos e olhou e disse: Ah, eu acho que sobra uns 4, 5 mil reais. exatamente nesse ponto onde a grande maioria das pequenas empresas começam a desenhar a sua falência aos poucos. A Júlia estava cometendo o erro clássico de confundir meta de faturamento com meta de lucro. E talvez você que está me assistindo agora esteja fazendo exatamente a mesma coisa. Todos os meses joga para o universo que quer bater 10, 20, 50 mil de vendas, mas nunca parou para fazer a engenharia reversa do caixa. Grave essas palavras porque nós vamos usá-las lá na frente. Cálculo reverso do caixa. Vamos resgatar um conceito fundamental que nós conversamos no nosso último encontro. O que você precisa fixar na mente é uma parte crucial. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é realidade. Vou deixar esse vídeo do nosso encontro aqui na descrição para você que ainda não viu. O faturamento bruto é simplesmente um indicador do volume. É o dinheiro total que passou pelo seu caixa. Se você vendeu 10 mil reais no mês, o aplicativo do banco mostrou aquele saldo bonito de 10 mil, mas aquele dinheiro não te pertence. Desse montante, você precisa fatiar o bolo e distribuir para os verdadeiros donos. Uma parte vai para pagar o fornecedor da mercadoria ou matéria-prima do doce, outra parte é sugada imediatamente pelas taxas da maquininha do cartão ou do Gateway do site. Outra parte é o imposto da nota fiscal que você emitiu, depois vem o custo da embalagem, do frete, do motoboy se tiver, e depois que você paga tudo isso, ainda tem que tirar o dinheiro do aluguel, da internet, da assinatura de sistemas, enfim. Percebe o cenário? Antes de estourar o champanhe porque o faturamento foi alto, a pergunta correta que uma empresária madura faz é: quanto desse faturamento realmente sobrou para a empresa pagar a sua estrutura e criar o lucro? É aqui que nós entramos no coração da gestão financeira. No universo das finanças corporativas, existe um termo que os contadores adoram usar e que assusta muita gente: o ponto de equilíbrio. Mas calma, não feche esse vídeo, nem sai da tela achando que isso é complexo. Esquece o economês, vamos traduzir isso para o bom e velho português pé no chão. Lembra que eu falo que aqui é sem pontos muito técnicos? O ponto de equilíbrio é de forma muito simples o seu ponto de embate. É o nível exato de vendas que a sua empresa consegue ficar no 0 a 0. É aquela linha horizontal onde a sua receita de vendas empata perfeitamente com todos os seus custos e despesas no mês. Imagina uma linha física. Se as suas vendas estão abaixo dessa linha, significa que o faturamento do mês não foi suficiente para cobrir os boletos da empresa. Você está operando no prejuízo, gerando um buraco no caixa. Se as suas vendas batem exatamente em cima dessa linha, a sua empresa pagou todo mundo, mas não sobrou nada para guardar. Você empatou. O lucro real só passa a existir quando você cruza dessa linha para cima. Percebe por que conhecer esses números muda tudo? Você deixa de acordar de manhã dizendo genericamente: eu preciso vender mais, e passar a ter clareza estratégica. Eu preciso faturar X até o dia 20 para tirar minha empresa da zona de risco. E a partir daí focar em atingir o valor Y para gerar o meu lucro. Isso não é apenas gerenciar, isso é pilotar o seu negócio com direcionamento. Vamos para a prática? Quero desenhar com você uma simulação didática simples para você entender a mecânica desse cálculo. Vamos visualizar a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Custos fixos de 5 mil dividido por uma margem de 40% de resultado no faturamento mínimo equilibrado de 12.500.
Imagina que uma pequena empresa possua o valor de R$ 5.000 de custos e despesas fixas no mês. Ou seja, vendendo muito ou vendendo zero, o aluguel, a internet, o sistema, o Prolabore somam R$ 5.000 dentro desse mês. Essa é a estrutura que precisa pagar para manter as portas abertas. Agora vamos olhar para o produto ou serviço dessa empresa. Depois que ela descobre o custo do fornecedor, a taxa do cartão e o imposto de cada venda, ela descobre que fica com 40% do valor livre dentro do caixa. Na contabilidade, nós chamamos isso de margem de contribuição. Significa que cada R$ 100 que entra, R$ 40 sobra para ajudar a pagar aquela estrutura fixa de R$ 5.000. Vamos fazer um teste de venda. Se a sua empresa vendeu R$ 10.000 no mês, quanto sobra para pagar a estrutura? 40% de 10.000 são R$ 4.000. Mas lembre-se, a estrutura fixa é R$ 5.000. O que aconteceu aqui? Faturou 10.000, mas faltou R$ 1.000 para fechar a conta. Teve prejuízo. Agora vamos aplicar a fórmula matemática do ponto de equilíbrio. Dividimos o custo fixo pela nossa margem percentual, ou seja, 5.000 dividido por 40% ou 0,40, o resultado exato na tela é R$ 12.500. Vamos validar. Se a empresa faturar 12.500, 40% disso são exatamente 5.000 necessários para pagar todos os boletos fixos. A empresa empatou. Percebe como a conversa muda de patamar? Uma amadora diz: espero vender bem esse mês. Uma empresária que assiste esse canal diz: o meu ponto de embate é 12.500. Enquanto eu não bater esse faturamento, eu ainda não paguei o meu negócio. Cada real que entra acima disso é o que vai construir minha empresa. Entende? É fundamental enfatizar que esse é um modelo altamente didático e simplificado. Na vida real, o cálculo precisa depender do mix de produtos, das variações de estoque e do regime tributário de cada empresa. Estou falando isso para você não tentar usar uma receita de bolo universal para cenários complexos. Porém, no meu e-book, que possui videoaulas, tem detalhamento do cálculo necessário para você formar o preço de vendas do seu produto ou do seu serviço e terá acesso a uma planilha já com fórmulas necessárias onde você vai ter a margem e o ponto de equilíbrio. Vou deixar aqui na descrição para você acessar. O valor é bem simbólico, tá? Mas vamos ser bem sinceras aqui. Ninguém abre uma empresa, acorda cedo, assume riscos e trabalha feito louca apenas para empatar no final do mês, não é? O objetivo do empreendedorismo é gerar lucro, prosperidade e liberdade financeira. Então vamos dar um passo estratégico além do nosso raciocínio. Imagina que essa mesma empreendedora do nosso exemplo não quis apenas cobrir a estrutura de R$ 5.000. Ela definiu uma meta de lucro real de R$ 5.000 também, livre para o caixa do negócio. Agora a matemática do planejamento de metas muda completamente de figura. Ela não precisa mais cobrir apenas quando vender para empatar. Ela precisa descobrir quanto faturar para alcançar o resultado que ela desejou. Como fazemos essa conta? Nós somamos o custo fixo do negócio com a meta do lucro desejada, que são R$ 5.000 de custo fixo mais R$ 5.000 de lucro desejado, que é igual a R$ 10.000 necessário de cobertura. Agora pegamos esses 10.000 e dividimos novamente pela margem de 40%. O resultado final na tela é de R$ 25.000 de faturamento. Olha que insight libertador. Para que essa empresa pague todas as despesas e coloque R$ 5.000 de lucro limpo na mesa, a meta de vendas real precisa ser de R$ 25.000. Existe uma diferença grandiosa entre uma empresa que simplesmente sobrevive torcendo pelas vendas e a empresa que trabalha com direção magnética, sabendo exatamente onde cada centavo se encaixa. Quero te propor uma reflexão profunda agora. Quando você senta para planejar o mês da sua empresa, por onde você começa? Você olha para o céu e pensa: quero faturar 10.000, quero faturar R$ 30.000, ou faz o caminho inteligente e começa pelo resultado líquido que você deseja colocar no bolso. A mentalidade de uma gestora de verdade trabalha de trás para frente. Você define o lucro necessário para os objetivos do negócio.
A partir do lucro, você calcula o faturamento necessário. A partir do faturamento, você quebra o número em metas menores. Quantos produtos eu preciso vender no mês? Quantos clientes eu preciso atrair? Quantos envios eu preciso fazer por dia? Qual desse valor é meu ticket médio? Entende? É esse desmembramento de números que transforma uma ideia abstrata em um plano de ação diária executável. Se você não faz isso, a sua meta é apenas o desejo frustrante que vai gerar ansiedade. E é aqui que nós começamos a esmagar em outro pilar vital e negligenciado: a sua precificação. Agora imagine o seguinte cenário de terror empresarial. Você faz toda essa conta comigo, pegou o caderno, calculou direitinho e descobriu que precisa faturar R$ 20.000 para ter o lucro que deseja. Você gasta energia, faz anúncio, trabalha 14 horas por dia e consegue alcançar esses R$ 20.000 de faturamento. Mas no dia 30, cadê o dinheiro? A conta continua no vermelho. O que aconteceu? O problema é que se o seu preço de venda estiver errado, a sua margem de contribuição não é de 40%. Ela pode ser de 10% ou até negativa. Se a sua margem é muito pequena porque você precificou no achismo ou copiou a concorrência, você cria uma armadilha terrível. Quanto mais você vende, mais dinheiro você perde e mais rápido você cava o buraco da sua falência. É por isso que faturamento, margem, custo fixo, o preço precisa caminhar em perfeita sintonia. Gestão empresarial não é sobre vender desesperadamente a qualquer custo. Às vezes, o remédio para o seu negócio não é trazer mais cliente, é corrigir o seu preço, eliminar pequenos desperdícios invisíveis, renegociar com o fornecedor, aumentar o valor do seu ticket médio ou equilibrar o seu mix de produto. Gestão é ter a capacidade de ter o indicador, tomar a decisão correta. Chegou a hora de tirar a teoria do papel. Quero propor um exercício de raio-x para nós fazermos juntas agora. Pegue o seu papel e sua caneta e anota essas 3 perguntas para você responder ainda hoje. Pergunta número 1. Quanto a sua empresa precisa faturar, em média, apenas para pagar a estrutura física dos boletos todos os meses? Escreva aí: meu custo fixo é. Pergunta número 2. Qual é aproximadamente o percentual que sobra das suas vendas depois que você descobre os custos diretos daquela mercadoria, as taxas do cartão e os impostos? Minha margem estimada é de X%. Pergunta número 3. Quanto você gostaria que a sua empresa gerasse de lucro líquido real por mês para você investir e expandir o negócio? Aí você responde: minha meta de lucro é. Agora faça a pergunta de ouro para si mesma olhando no espelho. Você sabe a jornada exata e o volume de vendas necessário para cruzar essa linha de embate todos os meses? Se a sua resposta for sinceramente por não, por favor, não se culpe, não desanime. Você não falhou, você acabou de descobrir exatamente qual é o ponto cego que estava te sabotando e o que você precisa começar a organizar a partir de hoje para crescer com segurança. Mas deixa eu te dar um alerta muito sério de profissional para profissional que eu faço questão de frisar para todas as minhas clientes. Não termine esse vídeo achando que a gestão de uma empresa se resume a pegar uma calculadora de bolso, fazer uma divisão rápida em 2 minutos e achar que decifrou toda a engenharia financeira do negócio. Cada modelo de negócio possui uma engrenagem e uma realidade completamente diferente. Uma loja de comércio eletrônico de semijoias não funciona com a mesma métrica de uma prestadora de serviço ou consultoria. Uma confeiteira que lida com prazos de validade de insumo e desperdícios de matéria-prima não calcula a sua margem do mesmo jeito que um salão de beleza ou uma clínica de estética. O prazo de recebimento, as antecipações de cartão, os regimes de impostos e a oscilação de fornecedores mudam completamente a estrutura dessa conta. O meu objetivo aqui é te ensinar a lógica por trás dos números, para você entender o funcionamento do motor. Mas para desenhar metas perfeitas, seguras e blindadas, cada negócio precisa de uma análise individualizada, minuciosa e estratégica da sua própria realidade. Eu quero que você saia dessa nossa aula de hoje carregando uma frase no seu coração e gravada na parede do seu escritório.
A frase é: eu não quero apenas vender mais. A partir de hoje, eu vou vender com objetivo. Anotou a frase? Vender por vender sem estratégia só vai te deixar exausta, sobrecarregada e frustrada. Vender sem conhecer a fundo seus custos reais vai te fazer trabalhar de graça para sustentar a operação de terceiros. Vender sem saber o seu ponto de equilíbrio é passar o mês inteiro correndo atrás de um indicador vazio que não diz nada sobre a saúde da sua empresa. Mas a partir do momento em que você assume o controle, domina o papel e conhece os seus números, cada venda que você faz, cada caixinha que você embala, cada Pix que entra, passa a ter um propósito claro na engrenagem. Eu não quero que você seja mais uma empreendedora que simplesmente trabalha muito e vive cansada. Eu quero que você seja uma empresária de verdade, que sabe exatamente por que está trabalhando, quanto precisa vender e onde quer chegar. Agora vamos fazer o nosso movimento aqui nos comentários. Quero medir o nível de maturidade do nosso público. Se você já tem clareza e sabe o número exato e sua empresa precisa vender para ter lucro, comenta aqui embaixo, eu sei. Se você percebeu que estava operando no escuro e precisa estruturar essa conta, comenta sem medo e sem vergonha. Preciso descobrir. Reconhecer onde está o nosso ponto cego não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo da organização e do crescimento de qualquer empresa. Se essa aula fez sentido para você e abriu a sua mente, deixe o seu curtir, se inscreve no canal para não perder os nossos encontros e compartilhe esse link com aquela sua amiga empreendedora que vive reclamando que trabalha muito e nunca vê a cor do dinheiro. Agora que você já entendeu a lógica do ponto de equilíbrio e compreendeu que faturamento não caminha sozinho e nem paga as contas, nós precisamos resolver o principal gargalo que pode estar destruindo a sua margem em silêncio, a sua precificação. Você pode ter um produto maravilhoso, um atendimento impecável e vender todos os dias, mas se o seu preço estiver errado, você está assinando uma sentença de falência parcelada. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer um verdadeiro raio-x cirúrgico na precificação do seu negócio. Eu vou te mostrar o passo a passo prático para calcular o preço certo, sem medo de perder cliente e garantir o lucro no seu bolso. Então, garante a sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!